Olá pessoal, tudo bem? Retomando então os nossos estudos de Direito Constitucional, cumpre-nos agora falar do artigo 1º da Constituição, até que enfim chegamos aos dispositivos da nossa Constituição Federal. E vamos então dar início à análise do primeiro artigo, do artigo que inaugura o nosso texto constitucional e que, como vimos, ele vem previsto no título 1 da Constituição, que trata dos princípios fundamentais do Estado brasileiro. O que vem ali encartado até o artigo 4º da Constituição Federal. Porque no título 2, que começa no artigo 5º, o legislador cuidou então dos direitos fundamentais. Mas nos primeiros 4 dispositivos da Constituição, o legislador trouxe os chamados princípios fundamentais do Estado brasileiro. Significa o quê? Que nesses dispositivos, nestes artigos do 1º ao 4º, encontram-se ali os valores mais essenciais, os fins mais essenciais, denominados então de fundamentais para o nosso Estado. Então, são aqueles valores, aqueles princípios que, dotado de carga valorativa, que são verdadeiros fundamentos do Estado brasileiro, que funcionam, na verdade, como verdadeiras diretrizes, apontando os fins a serem perseguidos, diretrizes a serem observadas pelos órgãos, pelos poderes, ou melhor, pelas autoridades que fazem parte do nosso Estado, autoridades constituídas dentro do Estado. Então, eles vão se orientar por esses valores que já trazem ali verdadeiros fins a serem alcançados, fins considerados fundamentais para o nosso modelo de Estado, para o Estado brasileiro, ok? Desculpa. Fazendo a leitura, então, do artigo 1º da Constituição, vamos já extrair princípios fundamentais do caput, da cabeça do nosso artigo, do artigo 1º da Constituição. E diz assim o artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, depois nos seus incisos, traz o dispositivo os fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Fundamentos que ainda serão abordados pela gente mais à frente, mas como soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Então, esses são valores, são princípios que são verdadeiros fundamentos do Estado brasileiro, nos termos aqui do artigo 1º da Constituição, ok? Mas antes de falarmos dos incisos, desses princípios que também são fundamentos, encartados nos incisos, vamos falar dos princípios que são fundamentos que já extraímos do caput do artigo 1º. E no caput do artigo 1º, já extraímos que as características do nosso Estado, portanto, as características do Estado brasileiro que trata-se de uma federação, essa é a nossa forma de Estado, a forma pelo qual o nosso Estado está organizado territorialmente, em divisões, em áreas administrativas, Então eu, na sequência, comento todos esses princípios de maneira mais aprofundada, Por enquanto eu só cito eles. Além do princípio federativo que extraímos do caput do artigo 1º, o princípio republicano também pode ser extraído aqui do caput, quando menciona que aqui vivemos numa república federativa do Brasil, Então, como forma de governo, nós temos a república, certo? A participação do povo na escolha dos seus representantes, como a gente vai comentar logo mais adiante, Além da forma federativa de Estado e a forma republicana de governo, nós temos ainda como característica extraída do caput, de que aqui nós também adotamos o chamado princípio democrático, de que o regime político do Estado brasileiro, ele está assentada na soberania popular, ele está assentada na vontade soberana do povo, Então esse é o princípio democrático
né? Esse é mais uma característica que é fundamento, é base do nosso Estado, trazida lá no artigo 1º da Constituição. E por fim, também extraímos que aqui nós vivemos num Estado de direito, né? Que o Estado brasileiro ele se constitui como um Estado de direito, com características então de limitação do poder e ao mesmo tempo garantia de direitos fundamentais. Tá? Então, esses valores, esses princípios demarcam já características do nosso Estado e que são extraídos aqui do caput do artigo 1º, ok? Falando de cada um deles, né, desses princípios que já extraímos do caput. O primeiro deles, denominado de princípio federativo, diz respeito à nossa forma de Estado, né? Como nós falamos, aqui o nosso Estado ele tem a forma de uma federação, né? Federação significa aliança, pacto, união entre Estados, né? E o que significa isso, em outras palavras, né? Esse é o significado do dicionário, né, para o termo federação. Mas em termos jurídicos, né, significa que o Estado ele adota um modelo de divisão de unidades parciais de poder, né? Esse modelo, na verdade, de federação, ele foi adotado pelo Estado brasileiro desde a nossa segunda Constituição, desde a Constituição de 1891, né, quando instituiu no Estado brasileiro a forma de governo republicano, né? Então, a partir da instituição da República, também se instituiu como forma de Estado o modelo federativo. Tá? Então, desde a primeira Constituição, de 1824, ainda éramos uma monarquia, né? E enquanto tínhamos como forma de organização política no território um modelo de Estado unitário. Tá? Então, o que existia era apenas a ordem central, né? A partir da segunda Constituição, da Constituição Republicana, que instituiu a República como forma de governo, mas também instituiu aqui um modelo de Estado federal, uma forma de Estado federal, né? Que nada mais é do que, dentro de um único território, dentro do mesmo território, admitir a coexistência de unidades dotadas de poder, de unidades parciais de poder, né? Unidades que são dotadas de autonomia política, administrativa, legislativa e financeira, tá? Ou seja, eles têm um governo político próprio nessas unidades, né? Que tem competências para administrar também de maneira independente o seu território, essa unidade parcial, né, de poder. Tem também rendas próprias, porque temos tributos estaduais, tributos municipais para essas unidades parciais de poder, né? E ao mesmo tempo com competência, com autonomia legislativa, porque em algumas matérias a Constituição diz que cabe aos estados legislar, cabe aos municípios legislar, né? Então, o modelo de Estado federal é esse modelo que dentro do território existe uma ordem central de poder, que seria o nosso governo federal, né? E que esse é o que detém a soberania. Mas ele divide as competências administrativas, né? E outorga a autonomia administrativa, política, financeira e legislativa para unidades parciais de poder, que seriam os estados membros, os municípios, bem como o Distrito Federal. Tá? Então, o modelo de Estado federal, ele é o oposto do modelo de Estado unitário, aonde há uma concentração de poder político na figura de uma autoridade central, tá? E que é o modelo mais utilizado, o Estado unitário mundo afora, em razão de já adotar anteriormente esse regime, né, essa forma de Estado, por conta de ser estados com um pequeno território, uma pequena extensão territorial, então não há necessidade de divisão do poder em outras unidades parciais,
né? E que a gente poderia citar a título de exemplo a Itália, o Japão, o próprio Estado chinês, né? A China tem uma grande extensão territorial, mas é um Estado unitário, né, com um governo centralizado, ditatorial, né? Então as competências elas são reunidas nas mãos da autoridade central. E é comum ela delegar competências, mas isso não se dá através da forma de organização do Estado, né? Mas sim no próprio exercício da administração do poder central, né? E aqui na América poderíamos citar o Chile e a Colômbia também como modelos de Estado unitários, né, que não adotam aí esse modelo federalista com divisão em unidades administrativas parciais, né, a ordem central dividida em unidades administrativas parciais, certo? Feito essas considerações, mencionamos que o Estado Federal, portanto, né, é aquele modelo onde existe uma verdadeira união de Estados, né, uma união de Estados-membros, como ocorre aqui no Brasil, né, uma união de Estados-membros, como ocorre lá nos Estados Unidos da América, que nada mais são do que várias unidades parciais de poder que se unem formando uma federação, né, com uma ordem central, com um poder central no âmbito federal. Né? Então a mesma coisa ocorre aqui no Brasil, né? Onde nós temos aqui uma verdadeira união, onde os Estados-membros fazem esse pacto, essa aliança, essa verdadeira união entre Estados, tá? O Estado Federal, a característica dele é que os Estados-membros eles não estão dotados de soberania, tá? Eles não são Estados soberanos no plano internacional, né? Eles são dotados apenas de autonomia. Eles abrem mão da soberania em prol da ordem central, então é o poder político central, é o governo federal, como no nosso caso aqui, que detém soberania e que se relaciona com outros estados soberanos, né? Mas as ordens parciais de poder, elas detêm autonomia. Autonomia política, porque elas têm um governo político independente, autonomia administrativa, porque elas têm esferas da competências administrativas que serão exercidas pelos estados, pelas ordens parciais, né? Autonomia legislativa e autonomia financeira também, né? Para poder não ser totalmente dependente da ordem central, né? Então, esse estado, os estados-membros, eles detêm autonomia e o estado central, a ordem central de poder do estado é quem detém a soberania, né, que vai no plano internacional ser considerado como um Estado soberano. Né? Nós não temos aqui no Brasil, nas relações com outros países, o Estado de São Paulo como um Estado soberano, né? O Estado de Minas como um Estado soberano. Eles têm autonomia política. Nas suas áreas de competência, eles têm a prerrogativa de atuar nessas áreas. Mas o trato com outros países, né, os outros países consideram soberano o Estado brasileiro. E aí estamos falando da ordem central, estamos falando do Estado federal, ok? E temos que destacar ainda, dentro do estudo do princípio federativo, uma doutrina aqui, né, trazida pelo André Ramos Tavares, né? Eu havia no slide anterior, a última menção lá é que cada Estado-membro ele não é soberano, mas ele é autônomo, ele goza dessa autonomia política, administrativa e financeira e legislativa dentro do plano interno, ou seja, dentro do seu território, ok? Nos fala o André Ramos Tavares, no seu curso de Direito Constitucional, que o Estado Federal ele se apresenta como um conjunto de entidades autônomas que se aderem a um vínculo federativo indissolúvel, a uma união, um vínculo, uma aliança indissolúvel, passando a integrá-la, né? Diz ainda o autor que no federalismo, portanto, há uma descentralização do poder que não fica represado apenas na órbita federal, sendo compartilhado pelos diversos integrantes do Estado. Ou seja, esse poder ele não fica represado nas mãos de uma única autoridade federal, ele acaba sendo compartilhado com todos os Estados-membros, com os demais entes que integram o Estado, né? Todos os componentes do Estado Federal, diz aqui o autor, sejam estados, distritos, regiões, províncias, cantões ou municípios, né? Porque mundo afora, cada estado adota uma divisão, pode adotar
como nós a divisão em estados-membros, mas pode, na verdade, denominá-los de distrito. A divisão é a mesma, com a mesma característica, mas não denomina-se de estados, denomina-se de distritos, de regiões, de províncias, de cantões, né? Então, como no caso aqui do estado argentino, né? E encontram-se todos, diz o autor, no mesmo patamar hierárquico, ou seja, não há hierarquia entre essas diversas entidades que compõem o estado, ainda que algumas sejam federal e outras sejam estaduais e municipais, tá? Então, não existe hierarquia, o que existe na verdade é uma divisão de competências. Cada um desses entes detém competência própria para administrar, para legislar, né? No âmbito do seu estado-membro, no âmbito dos municípios ou no âmbito federal, tá? Então, estado federal ou um estado que é regido por esse princípio federalista, como a gente tem, ou princípio federativo, né? Nada mais é do que esse estado em que o poder é dividido em várias bases, em várias entidades que têm bases territoriais próprias e detêm autonomia própria em vários segmentos da administração, né? Não só administrativo, como legislativo, tributário e também político, ok? Feitas essas considerações, trazemos ainda uma lição do Giorgio Del Vecchio, né? O italiano Del Vecchio, um clássico do direito do Estado, da teoria do Estado. E o livro do Del Vecchio, Teoria do Estado, ele menciona que no Estado federal, os poderes dos estados singulares são subordinados a uma entidade comum, única, que os representam unitariamente, tá? Então, no plano internacional, há um único Estado brasileiro, tá? No qual os estados que o integram, através dessa aliança, através dessa federação que é estabelecida aqui, eles acabam se subordinando a essa ordem central nas questões de soberania, né? Diz ainda o italiano Del Vecchio que a base de um Estado federal não é um tratado, mas sim uma constituição. Uma constituição pelo qual se determinam a estrutura do Estado federal, ou seja, a forma de divisão em entidades parciais de poder, e traz a constituição também a competência, tanto do órgão central ou dos órgãos centrais, assim como dos órgãos particulares ou locais, né? Então, a base do Estado Federal é a Constituição. É a Constituição que, ao constituir o Estado, estabelece a forma de Estado, como ele qual é a sua forma, o seu perfil de organização política, administrativa, territorial. Tá? Então, essa ideia de Estado Federal como uma ordem central, um órgão central, né, um ente de poder central e entes de poder parciais, ok? Ainda sobre o princípio federativo, fechando aqui o vídeo que trata desse primeiro princípio fundamental, vamos ver de que modo a Constituição então prevê, né, que vivemos numa federação. Falamos do artigo 1º, quando já diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, né? Então aqui já deixa claro que nós temos uma ordem central que é exercida pela União, né, pelo poder federal, representado então pelo presidente da República, e ordens parciais de poder que seriam os estados, os municípios e o Distrito Federal, né? Essas ordens parciais também com autoridade política própria, né? Estados têm governador, municípios têm prefeito, né? E Distrito Federal tem prefeito e governador, né? Porque eles mesclam ali características de município. O Distrito Federal mistura as características de município com as características de estado, né? Lá também tem Câmara de Deputados distrital e Câmara de Vereadores, né? Então, por conta aí dessa mescla de características municipais e estaduais que o Distrito Federal contém, tá? Então, o artigo 18 da Constituição, ele fala também sobre a nossa forma de Estado, sobre a federação, né? Indo lá ao artigo 18, vocês vão encontrar que a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
todos autônomos, ou seja, dotados de autonomia, não de soberania. Soberania fica com o poder central, né? Essa ordem de poder máxima dentro do Estado, né? É a soberania para trato no plano internacional com outros Estados soberanos, né? Mas aqui dentro eles têm, as ordens parciais são dotadas de autonomia, né? Eles têm essa possibilidade de ter um governo próprio, com competências próprias, com rendas próprias, né? Então é nesse sentido que o artigo 18 destaca que todos são autônomos, ok? Essa é a organização política e administrativa do Estado brasileiro. Ele se organiza de uma forma de federação, com uma ordem central, exercida pelo governo federal, e ordens parciais de poder, que são os Estados membros, o Distrito Federal e os municípios, beleza? Ainda com relação a isso, precisamos mencionar um outro princípio que diz respeito à federação. É um princípio que é denominado de princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, né? Aqui no Brasil, isso é uma característica das federações, né? Própria das federações, a não ser que a Constituição diga de maneira contrária, preveja de maneira contrária. Como a nossa não prevê, né? No nosso Estado brasileiro não admitimos a secessão, não admitimos a dissolubilidade, né? Aqui é indissolúvel esse pacto federativo, esse vínculo federativo entre os estados. Então, o que é a secessão? Seria a separação de um desses estados membros, né, do nosso governo federal. Como há muito tempo atrás o Rio Grande do Sul quis, né, se separar do restante do Brasil. Houve até uma revolução, né, no Rio Grande do Sul, que tinha por finalidade separar o Rio Grande do Sul do nosso estado, tá? Desde então, né, já éramos regidos, já tínhamos essa forma de governo federalista, e isso não era permitido, isso não é permitido de maneira constitucional. Teria que ser através de uma revolução, de um golpe realmente, né? Mas então aqui no Brasil não se admite a secessão, tá? Esse vínculo federativo, ele é indissolúvel, ele não pode ser modificado, porque a Constituição proíbe isso, né? A Constituição, na verdade, não autoriza a secessão. O mesmo se deu lá na Espanha, né? Quando há pouco tempo atrás, isso foi agora recentemente, o estado da Catalunha, ele quis se separar do governo federal, se separar do Estado Federal Espanhol, né? Constituindo um outro estado, e não mais apenas autônomo, mas um estado soberano, né? Isso lá na Constituição deles também não permitia. Por isso que o governador do estado da Catalunha, né, teve que dar explicações, teve ordem de prisão expedida, né, justamente porque ele estava querendo incentivar uma revolução, colocar o povo contra o governo central no intuito de se separar da federação, tá? Esse Estado membro se separar da federação. Mas como eu falei, em termos constitucionais, a Constituição espanhola também não autoriza essa secessão, essa separação de Estados membros, tá? E por fim, com relação à federação, temos que mencionar também que esse princípio é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. Ou seja, não pode ser objeto de proposta de emenda constitucional tendente a abolir, a acabar com essa forma de Estado, né, com esse modelo de Estado federal que nós temos aqui. O artigo 60, parágrafo 4º, diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado. Então não adianta um legislador querer propor uma emenda na nossa Constituição, querendo mudar essa forma de organização política administrativa do nosso Estado, tá? Porque isso é cláusula pétrea, é matéria que está petrificada, é matéria que não há possibilidade de ser abolida por meio de uma proposta de emenda constitucional. Beleza? Então esse é o primeiro princípio que cumpre nos explicar. Volto no próximo vídeo para falar agora do princípio republicano que extraímos também do caput do artigo 1º da Constituição.